com a produção da Giovana Guedes, com João Bisev na Central Técnica. Agora aqui no Mundo dos Esportes, é hora de acelerar! Pole Position. Começa agora na Rádio Bandeirantes, falando de automobilismo. Todas as categorias presentes. Pole Position. Fórmula 1, Indy, Truck, Stock Car, Rallys, Moto Velocidade. Pole Position. Seu lugar aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. Acelerando, 1h10, esta é a Rádio Bandeirantes, você está no Mundo dos Esportes e esse aqui é o bloco de Pole Position. Afinal de contas, é mais uma temporada 2019 que promete muita emoção, na expectativa que o Lewis Hamilton, que temporada passada conquistou 11 GPs, ele possa aí dar brecha para os outros competidores, para quem sabe a briga fica ainda mais acirrada. Todos os detalhes primeiro, começando com a dona das pistas, Alessandra Alves. Tudo bem, Ale? Boa tarde para você. Boa tarde, João Paulo Capelanes. Boa tarde toda a equipe de esportes da Rádio Bandeirantes e o nosso ouvinte acompanhando o mundo dos esportes em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Pois é, e nos últimos dias a Ferrari anunciou a saída do Maurizio Arrivabene, que era o chefe da equipe, comandou a Ferrari nas últimas 4 temporadas, começou em 2015, mas não era exatamente um especialista em Fórmula 1 no sentido de conhecer carros, de conhecer técnica. O Arrivabene, na verdade, era um executivo de marketing, trabalhava na Philip Morris, uma empresa tabagista que mantém ainda um acordo há muito tempo com a Ferrari, embora a propaganda de cigarros seja proibida na Fórmula 1, como em toda a Europa, ainda existe essa parceria e o Arrivabene acabou fazendo essa troca de empresas e assumiu a Ferrari lá em 2015. Não foi exatamente uma passagem desastrosa, se a gente for lembrar um pouquinho aí do histórico da Ferrari nesses últimos anos, quando a Arrivabene assumiu a chefia da Ferrari. Em 2014 a Ferrari tinha tido um campeonato muito ruim, não tinha tido nenhuma vitória, nenhuma pole position, acabou em 4º lugar naquele Mundial de Construtores. No ano seguinte, 2015, já foi uma certa reação, conseguiu 3 vitórias, acabou sendo vice-campeã na categoria, mas também foi o ano em que a gente viu a chegada de Sebastian Vettel para ser o primeiro piloto da Ferrari, mudando bastante a cara da equipe e já trazendo um pouco mais de competitividade. Já em 2016 foi outro ano muito ruim, o ano do campeonato, único campeonato até agora de Nico Rosberg. A Ferrari, por sua vez, não conseguiu nem vitória, nem pole, ficou em 3º lugar no Mundial de Construtores e parece que uma reação só vinha mesmo acontecer em 2017 e 2018. Foram 2 campeonatos com muito mais competitividade, 2 campeonatos em que o Vettel de novo foi vice-campeão, mas não por acaso a gente vê que esses últimos anos em que o Maurizio Arrivabene não ajudou a Ferrari a chegar a títulos, foram também os anos de um domínio absoluto da Mercedes aí nessa era turbo da Fórmula 1. Quem vai substituir o Maurizio Arrivabene agora no comando da Ferrari a partir de 2019 é Mattia Binotto, que tem sido responsável pelos carros da Ferrari desde 2016. Bom, esse gap, ou melhor, essa falta de conhecimento do Maurizio Arrivabene em relação à técnica, isso já não vai estar presente no Mattia Binotto, mas por outro lado também a gente tem todo o direito de pensar se ele era o responsável técnico pelos carros aí no último ano, nos últimos anos, na verdade, desde 2016, alguma coisa também ficou faltando, porque, afinal de contas, a Ferrari não conseguiu o título nem de construtores, nem de pilotos nos últimos anos. A Ferrari, na verdade, teve uma grande fase vitoriosa ainda neste século. Todo mundo que acompanha a Fórmula 1 se lembra, quem estuda um pouquinho aí nos últimos tempos, se lembra também que foi sob o domínio
domínio de Michael Schumacher que a Ferrari tinha uma equipe verdadeiramente vencedora. Mas era uma equipe, não era só um chefe de equipe comandando. Quando Schumacher foi para a Ferrari, ainda nos anos 90, ele se cercou de homens da confiança dele e era ali um verdadeiro colegiado ajudando o alemão a conquistar vitórias e títulos. A gente tinha, por exemplo, Ross Brown como estrategista, o projetista Rory Byrne, que foi responsável por alguns dos carros mais vitoriosos da Fórmula 1, esses carros que fizeram com que o Schumacher ganhasse temporadas, às vezes, no meio do campeonato, com tanta supremacia em relação a outros carros. E o Jean Todt ali, hoje presidente da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, comandando ali toda aquela esquadra vitoriosa que foi a Ferrari. Não é mais assim, não tem sido mais assim nos últimos anos. E eu acho que para esse ano agora de 2019, além do desafio técnico, além de colocar um carro vencedor nas mãos de Sebastian Vettel, a Ferrari provavelmente também vai ter que administrar um conflito de interesses ali, um conflito de gerações, porque afinal de contas ela contratou Charles Leclerc, piloto monegasco, que chega com apenas 21 anos contra os 33 do Sebastian Vettel, certamente um piloto que chega muito motivado para mostrar serviço e para desafiar o tetracampeão do mundo. A gente sabe que o Vettel não lida bem com esse tipo de pressão, não lida bem quando está atrás, quando tem que buscar a vitória, e a gente viu que nesse ano de 2018 ele cometeu muitos erros, especialmente na França, na Alemanha, na Itália, liderou o campeonato até com uma certa autoridade no começo do ano, mas depois ele e a Ferrari acabaram se perdendo e a vitória de Lewis Hamilton conquistando o seu 5º campeonato mundial foi até fácil na segunda parte da temporada. Então, para Mattia Binotto, além de trazer um carro competitivo, além de continuar chefiando a parte técnica da Ferrari com autoridade, também vai caber essa tarefa que não é nada fácil de controlar os ânimos e o emocional de dois pilotos que vêm aí em situações muito diferentes, mas eu acho de verdade que a gente tem mais é que torcer para a Ferrari se acertar e conseguir trazer um carro competitivo e conseguir fazer com que os dois pilotos trabalhem juntos e não um contra o outro, porque a perspectiva de competitividade na Fórmula 1 eu acho que ainda está para esse ano agora de 2019 entre Ferrari e Mercedes, porque a Red Bull, outra equipe que costuma ter carros muito bons, carros projetados pelo Adrian Newey, nesse ano vai ter que se haver aí com os motores Honda, que não tem mostrado grande competitividade, apesar de terem melhorado bastante na Toro Rosso em 2018, na comparação com o que era na McLaren que tanto infernizou a vida do Fernando Alonso, mas a gente não sabe o que vai acontecer com a Red Bull nesse ano de 2019. Eu não cravaria as minhas apostas na Red Bull competitiva para vitórias e principalmente para o título neste ano. A Renault, que vem com Daniel Ricciardo, nova contratação, piloto sempre de muito potencial, que já tem vitórias na Fórmula 1. O que será que vai poder fazer a Renault com Daniel Ricciardo neste ano? Então eu acho que a chance de a gente ter uma Fórmula 1 competitiva é torcer para a Ferrari se acertar, continuar desempenhando tecnicamente em alto nível e para que Sebastian Vettel não se perca, principalmente com essa sombra de Charles Leclerc neste ano. Bom, por enquanto eu vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente sábado e prometendo encontrar todos vocês aqui na semana que vem. Um grande abraço e um bom final de semana. Pole Position, na Rádio Bandeirantes. Obrigado, Alessandra Alves, com as principais informações do automobilismo deste sabadão. Rapaz, o que tá quente, hein? Inacreditável. Eu fico aqui analisando também as mensagens de WhatsApp que a gente recebe. E o pessoal tá falando, capeta, tá quente, a praia tá quente, aqui no campo tá quente, São Paulo tá quente. Então é o seguinte, vem mandando a sua participação, o que você quiser, mandando abraço aqui pra nossa parceira de Rádio Trânsito, Estelle San Juan, que me trouxe uma marmitex, coisa maravilhosa. Eu tô de dieta, hein? Não pode ter aquela gordurinha, o baconzinho, mas também se tiver pra fazer o quê? Obrigado aí pela marmita, hein? 1h18. É o seguinte, vamos pra primeira pausa aqui no Mundo dos Esportes, no bloco do Pole Position. Na volta, tem a Juliane Serrazoli, que roda o mundo com as principais informações, talvez
talvez seja a repórter mais bem informada do mundo quando se trata de automobilismo. E ela vem com um grande resumo do que rolou em 2018 e o que pode rolar em 2019. Afinal de contas, sempre destaque na Bandeirantes é o Pole Position, que volta em 2 minutos, não sai daí! Pole Position, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Infra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. Pois é, estamos aqui na Rádio Bandeirantes, 1h24, aproveitando para seguir falando de automobilismo. Se a condição das rodovias que cortam o país está complicada, nas pistas em 2019 a coisa promete. Muita emoção, claro que a Rádio Bandeirantes já vem desde os primeiros dias de 2019 acompanhando par e passo dos pilotos, as escuderias e a Juliane Serrazoli, talvez a repórter mais bem informada quando se trata de automobilismo, tem mais informações do automobilismo nesta temporada. Tudo bem, Ju? Boa tarde pra você. Boa tarde, Capelanes, e boa tarde para todo mundo que tá curtindo mais um Pole Position aqui nesse sábado. Eu acho que só o fato da gente estar falando de Fórmula 1 aqui toda semana na Rádio Bandeirantes significa que o público que curte a categoria ainda é muito representativo, né? Não é verdade? O pessoal adora falar que a Fórmula 1 morreu no Brasil depois do Senna. E no final do ano passado tinha todo aquele medo do que ia acontecer sem um brasileiro no grid pela primeira vez desde 1969. Ou seja, desde antes que a Fórmula 1 começou a ser televisionada aqui no Brasil, né? Na verdade, foi na década de 70 que a Fórmula 1 começou a passar no rádio no Brasil, mas aí essa é outra história que vai ficar para outro Pole Position. O que eu queria dividir aqui com vocês são os dados que a FOM, que é a Formula 1 Management, que cuida dos direitos comerciais da Fórmula 1, divulgou ontem. São dados fresquinhos. O total de espectadores únicos da Fórmula 1 cresceu 10% no mundo em 2018 e a liderança segue firme e forte com o Brasil. Isso em si não surpreende nem um pouco, porque o Brasil é o maior país do mundo em que a Fórmula 1 é relevante, ou seja, países com população maior do que a nossa, como na China, Estados Unidos e Índia, a Fórmula 1 não é tão popular, então é esperado que o Brasil lidere essa estatística. Mas o dado impressionante, que foi divulgado pela FOM, é que é o tamanho do crescimento do alcance de público no Brasil em 2018. Mesmo sem ter um piloto no grid, o alcance aumentou em 20%. Segundo as contas da FIA, esse número de alcance, e só para explicar rapidinho, alcance é um pouco diferente de audiência, junta basicamente todo mundo que viu alguma matéria, algum conteúdo de Fórmula 1 no ano. Não é só quem assistiu a corrida. E esse número chegou a 115 milhões de pessoas no Brasil. É muita gente, né? Em audiência cumulativa, ou seja, aí sim, é o número de pessoas que assistem às corridas em si, o Brasil também segue na ponta, na frente de Alemanha e Itália. E uma audiência na Europa que está crescendo é da França, né? Que deve crescer, aliás, ainda mais nesse ano com o Leclerc, que não é francês, ele é monegasco, mas ele é praticamente como se fosse francês, ele é meio adotado aí pelos franceses, e o Pierre Gasly, os dois em times grandes, né? O Leclerc na Ferrari e o Gasly na Red Bull. Outros números interessantes mostram um crescimento em mercados que são muito importantes para a Fórmula 1, são os alvos da Fórmula 1, que é onde ela é quase desconhecida, e são esses países com essa grande população. Na China, a Fórmula 1 voltou para a TV aberta e a audiência, claro, cresceu. Eles lutaram muito para fazer a Fórmula 1 voltar para a TV aberta na China e conseguiram, na verdade, eu acredito que esse número de 10% mundial que tenha muito a ver com esse retorno da China, porque aí representa muita gente. Nos Estados Unidos, a tendência de alta que já vem de uns 5, 6 anos continuou bem forte agora que a Fórmula 1 foi para a ESPN lá nos Estados Unidos, e agora apareceu uma alta bem significativa que até me surpreende, de 87% no que eles chamam de subcontinente indiano, que engloba Índia, Paquistão, Nepal, Butão, Bangladesh, ou seja, são todos países muito populosos, né? Só a Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas, então dá para imaginar a mina de ouro
que essa parte do mundo é para a Fórmula 1. Um outro país que também me surpreendeu, que está na lista de crescimento, é a Indonésia, também é outro país mega populoso, e teve um crescimento de 25%, não tão significativo, mas é outro mercado aí que a Fórmula 1 está crescendo. A Fórmula 1 que sempre foi muito mais europeia do que mundial e agora está tentando mudar um pouco essa história. Mas o que fica em relação a esses números do Brasil é que aquela impressão que a gente aqui na rádio e todo mundo que trabalha no esporte tinha de que a saída do Massa não ia ser um baque tão grande assim, ela se provou verdadeira, né? A audiência da Fórmula 1 teve uma queda forte, sim, lá por 2010, 2011, quando o Massa e o Rubinho estavam fora de briga pelo título, não estavam ganhando corrida. Então, era um grupo que via a Fórmula 1 mais para torcer por uma vitória brasileira, e esse grupo foi se desinteressando, porque a última vitória do Brasil na Fórmula 1 foi em 2009, com o Rubens Barrichello. Mas tem aquele brasileiro que gosta de corrida, que gosta de Fórmula 1, que não se importa de ter brasileiro ou não. E esse grupo, que não é pequeno, ele se ligou no ano passado num campeonato que foi muito disputado, pelo menos até setembro, quando as coisas desandaram de vez para o Vettel, para a Ferrari, e o Hamilton, em grande fase, não deu sopa para o azar, né? Mas o que esses números da audiência mostram, e eu repito, é um crescimento de 20% no alcance da Fórmula 1 no Brasil em 2018, é que a categoria está longe de estar com seus dias contados por aqui. Bom, eu fico por aqui nesse Pole Position, desejo um grande sábado para todos e até a semana que vem. Valeu, Ju. 1h30 marcou o 5º sinal da Bandeirantes. Pole Position, na Rádio Bandeirantes. 1h30 em ponto. Esse foi o destaque, portanto, da Juliane Serrazoli com as principais informações do automobilismo. Estamos juntos. Neste sabadão a gente vai finalizar o bloco de Pole Position com as principais informações. Colocamos há pouco a Alessandra Alves e também a Juliane Serrazoli. E agora a gente fecha a Pole Position porque o assunto daqui a pouquinho é Paulistão 2019. Termina aqui Pole Position, seu lugar na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345.